Existem algumas formas de você polarizar o transistor. Entre elas, a polarização simples, que o próprio nome já diz, ela é simples, só que ela tem uma desvantagem de você depender fortemente do beta. Então, se o beta aumenta, o seu IC vai aumentar também. Isso é um fator crítico porque o beta ele altera seu valor com a temperatura. Outra maneira é a polarização com divisor de tensão, ou divisão de tensão. Essa polarização ela é um pouco melhor que a simples, só que ela tem um problema que o seu IC vai depender de maneira exponencial do VR2. Então, caso o R2 ou a tensão no resistor R2 mude, o seu IC vai ser alterado de maneira exponencial. Uma maneira de você resolver esses problemas é usar polarização com degeneração no emissor. Essa polarização, a grande diferença é que ela tem um resistor RE no emissor. Isso é a diferença para esse tipo de polarização aqui. Aqui a gente já percebe que o IC já não depende, né, do beta, porque o beta está dividido praticamente por beta. Ainda depende do R2, só que não de maneira exponencial, então o nosso IC é mais preciso. Vamos projetar então um circuito com esse tipo de polarização. O principal requisito é o GM, que é a transcondutância, de 100 mA por volt. Considerei aqui o VBE de 0,8, que é o que ele vai ligar, e o beta de 200. VCC de 5 volts e o meu VRE convencionei que vai ser 10% de VCC. E R2 vai ser muito maior que B, vai ser 20 vezes B. Então a corrente praticamente vai passar aqui direto e não vai para IB. O primeiro passo a gente vê o datasheet. No datasheet tem várias informações, mas a principal aqui é achar o beta. Aqui a gente tem um gráfico de HFE por IC, HFE é sinônimo de beta. Então aqui a gente vê para uma corrente entre 1 e 10 mA, o nosso beta é aproximadamente 200. Então é daí que eu tirei a informação de 200. O primeiro passo é achar RE, que de maneira simples, RE vai ser a tensão aqui sobre a corrente, então é a tensão VRE que a gente já condicionou no projeto, dividido pelo IC, que a gente já acha porque a gente já sabe o GM. Então a gente já acha o RE de cara aqui que é 192. Como não temos esse valor, o valor comercial mais próximo é 220. Então vamos escolher 220 como valor de RE. O segundo passo é achar R1 e R2. Fazemos a malha aqui, VR2 igual a VBE mais VRE. Condicionei aqui que VBE vai ser 1 volt para ter certeza que o transistor vai ligar. Então VR2 é 1.5. Isolando o R2 aqui, achamos que é 5.7K. O valor comercial mais próximo é 5.6. Com R1 fazemos da mesma maneira. R1 vai ser VCC menos VR2, a tensão em R1, sobre a corrente, que é 20B. Vamos encontrar que R1 é igual a 13.46K. O valor comercial mais próximo aqui no laboratório é 15K, então vamos definir como 15K. Para achar o resistor RC é um pouco diferente, você tem que analisar que o transistor deve estar no modo ativo, que é o nosso interesse. Para ele estar no modo ativo, VC tem que ser maior que VB. E VC é VCC menos R6C. VB é o próprio VR2. Então VCC menos R6C tem que ser maior que VR2. Encontramos aqui que RC tem que ser menor que 1.3K para o transistor estar no modo ativo. Escolhi aqui o RC igual a 1K, que é um valor comercial fácil de encontrar. Temos algumas diferenças entre o valor calculado e o simulado, justamente porque o nosso modelo que a gente calculou não é o mesmo modelo que o Multisim usa para simular e outros fatores também. A principal diferença aqui a gente vê também na corrente, né? Então tem uma pequena diferença. Em VR2 não tanto, em VRE um pouco, e mais em VBE tem uma diferença aqui um pouquinho maior. Pronto, agora que a gente já calculou e também simulou o circuito, a gente tem uma ideia melhor e vamos testar agora na bancada para ver se os valores vão ser alterados também. Tá, a gente vai precisar aqui de uma fonte de bancada ajustada em 5 volts, um multímetro que está medindo ali a tensão da fonte de bancada, está marcando um pouquinho maior, 5,08, uma protoboard, resistores, né, e o transistor que a gente escolheu. Esse é o transistor 2N4401, a pinagem dele é da esquerda para a direita, emissor, base e coletor. Então aqui a gente tem o resistor do coletor, aqui o resistor do emissor e aqui o resistor R1 e R2.
O resistor do coletor é 1K, do emissor é 220 e R1, R2, R1 é 15K e R2 é 5.6K. Vamos alimentar o circuito. O terra vai aqui, 5 volts no coletor. A fonte já está em 5 volts. E agora eu consigo medir com o multímetro a tensão em cada nó. Então, vou posicionar o multímetro aqui. E aqui vamos medir já o VRE. Aproximadamente 670 milivolts. E assim vamos fazer para todos os nós e depois vamos abrir o circuito e medir a corrente. Bom, agora já montamos o circuito, testamos e medimos as tensões e as correntes. A gente pode comparar aqui com o simulado. Podemos ver que há diferenças até no VCC, né? O VCC que a gente tem ali na fonte é um pouquinho maior. A corrente, né, também é maior que 2.8 mA, que é a do simulado. E temos algumas diferenças de tensão também. Aqui em VRE não há tanta diferença, nem em VR2, só que temos bastante diferença na corrente C, né? E também na tensão de coletor. Essas diferenças ocorrem por vários fatores, né? Uma que o transistor que a gente usou para calcular não é um modelo ideal, né? E também não é um modelo ideal do simulador. E todo transistor que é fabricado ele é diferente um do outro, então não tem como a gente ter uma exatidão tão grande. É um processo de ajuste fino mesmo. Algumas diferenças aqui também se devem aos valores, né, dos resistores. A gente projetou para um resistor de 1K, mas se você medir no multímetro, ele tem um resistor de 15K. Só que se você medir no multímetro, o R1 não tem 15K, é um pouquinho menor. A mesma coisa acontece com R2, com RC, que ao invés de ser 1K é 983, o RE. Então por isso também a gente tem um IC um pouquinho maior do que a gente projetou. A gente queria um IC de 2.6 mA, no simulado deu 2.8 e na realidade deu 3 mA. E aqui, como a gente mediu a corrente de C e B, a gente já sabe o beta, né? Então o beta do nosso transistor não é 200 na verdade, ele é 187. Aqui a gente já conseguiu medir o beta desse transistor específico. E aqui a gente também já mediu o GM deu um pouquinho maior do projetado, que a gente queria 100 mA por volt, deu 115. Não é uma diferença tão grande, então a gente poderia usar esse circuito, mas caso a gente precisasse de uma precisão maior, teria que refazer o processo de cálculo, só que já diminuindo um pouco o beta, que a gente já sabe que não é 200, é um pouquinho menor para esse transistor.